Pessoal, imagina aqui comigo. Não sei se vocês estão acompanhando aí, que nós brasileiros nós temos que acompanhar a política, pessoal. Temos que acompanhar que a gente está por dentro e está sabendo o que está acontecendo, as injustiças que acontecem. Imagine você tem um familiar que ele foi preso, um parente seu, um amigo, sei lá, quem quer que seja. Vamos pegar o mundo político também, né? Vamos lá. O cara foi preso, foi acusado, foi julgado, né? E não tem nada que prove que o cara foi preso. E aí o cara continua lá preso, sem poder dar entrevista, sem poder usar rede social. Enfim, esse é o Bolsonaro, né? Você que é esquerdista, você que é contra, talvez sua opinião vai divergir. Mas olha a sacada aqui. Eu tô vendo aqui, ó. Aí eu coloquei aqui, ó. Coloquei até no PowerPoint aqui, ó. Moraes autoriza participação de Bolsonaro em podcast. Cabe ao ex-presidente decidir se quer ou não dar entrevista. Ai, meu irmão. O cara viu o que fez, essa repercussão toda que teve. Aí agora autoriza o cara a dar entrevista. Isso aí tá pra uma armadilha, viu? E tem mais, lá na frente eu vou te mostrar o interesse maior disso aqui. Aí vamos lá, descendo aqui, ó. Pará, mesma coisa. Aí aqui diz assim, ó. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, do STF, autorizou nesta quinta-feira, 2, que foi ontem, né? Hoje já é sexta, o ex-presidente Jair Bolsonaro a conceder entrevista no podcast Café com Ferre. A autorização, porém, não garante que a realização do encontro. O ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar desde o começo de agosto, precisa manifestar interesse em participar. Ou seja, ele não é obrigado. Que o próprio Alexandre de Moraes censurou o cara, proibiu o cara de usar as redes sociais, né? Por essa suposta tentativa de golpe, que até agora não provaram nada. Uma minuta que até hoje não foi aparecida. O cara foi condenado supostamente ter participado, que até hoje não tem nada que prove, não tem vídeo, não tem documento, não tem nada, nada, nada. Então ele tá vendo a repercussão negativa que tá dando e tá fazendo isso aí para poder dar uma amenizada na pressão que tá. E tem mais, vamos lá. O podcast é comandado por Rafael Ferri, investigador e ex-integrante da plataforma Trades Club, focada no mercado financeiro. O STF determinou que a defesa de Bolsonaro apresente sua posição sobre o Covid em até 5 dias. Ou seja, se for do interesse do Bolsonaro, dos advogados do Bolsonaro, vai lá entrar com pedido, certo? Olha aqui, essa aqui que é interessante, ó. O pedido enviado pelo programa mostra que a gravação não será exibida ao vivo e que todas as exigências de sigilo e determinação judiciais serão respeitadas, conforme informado pelos organizadores ao tribunal. Se aceita, a entrevista seria a primeira fala pública do ex-presidente desde que foi condenado. O cara foi condenado há mais de 100 anos, mais de 100 dias aí, preso sem poder falar nada. O cara foi censurado em tudo. E agora, o bonzinho do Alexandre de Moraes autoriza o cara da entrevista. Ou seja, primeiro, essa entrevista que ele gravar não vai ser exibida ao vivo, não vai ser transmitida ao vivo. Primeiro, o Alexandre de Moraes vai assistir, certo? Para depois decidir se vai postar ou não. Entendeu? Ainda tem essa ainda. Aí você fala assim, que bom que o Bolsonaro voltou e ele pode dar entrevista, ele pode falar. Mas por trás tem coisa, meu irmão. Então, assim, ele vai analisar, acredito eu, e junto com seus assessores, seus advogados, para ver se é cabível ou não. E se, por exemplo, o Bolsonaro, digamos que o Bolsonaro aceite, e tem falas lá do Bolsonaro, que aí o Alexandre de Moraes vai decidir se vai pro ou não. O Bolsonaro fala, eu amo meu Brasil. E o Lula odeia o Brasil. Aí o Alexandre de Moraes fala, corta essa aqui que o Bolsonaro falou aqui, ó. Eu amo meu Brasil. Entendeu? Então, assim, é muito, muito estranho. E aí, vamos lá. Os advogados regularmente constituídos por Jair Messias Bolsonaro, inclusive por meios eletrônicos, para que informe se o réu tem interesse em receber a visita de café com ferro, participação limitada, para a realização de entrevista no prazo de 5 dias, afirmou o ministro. Vamos lá, que sou advogado de defesa do Bolsonaro. Aí nós temos aqui, ó,
Paulo Amador da Cunha Bueno e Daniel TSE. Então, assim, são os advogados de Bolsonaro, os caras que estão censurando o Bolsonaro, tá certo? E aí vamos aqui para o que temos mais aqui na frente. Vamos ver a opinião do deputado Gustavo Gai, né? O cara é desenrolado, o cara manja muito, hein? Bolsonaro hoje está preso numa cautelar dentro da sua casa, porque de acordo com a justiça lá atrás, ele tinha participado da coação de obstrução de justiça, Estado Democrático de Direito, aquela palhaçada toda. Só que a denúncia foi feita pela PGR e olha só, esqueceram de colocar o nome do Bolsonaro na denúncia. O Bolsonaro não teve nada a ver com isso, mas mesmo assim continua preso. Isso é uma violação de direitos humanos. Manter uma pessoa presa depois que já foi feita, oferecida a denúncia de um crime e se constatou que ele não participou deste suposto crime, isto é uma violação de direitos humanos. Aí agora vai piorar. Mesmo ele estando ilegalmente preso, ele continua sem poder usar redes sociais, sem poder dar entrevistas, sem poder falar com as pessoas, sem poder sair de casa. Aí de repente, do nada, o Alexandre de Moraes decide que ele pode fazer um podcast. Aí as pessoas pensam, nossa, Alexandre de Moraes deve estar recuando, ele deve ter percebido, ficou muito escancarado que ele está fazendo mais uma violação de direitos humanos. Mas espera aí, só que tem um detalhe nessa podcast que o Bolsonaro foi liberado a participar. Tá aqui, ó. Segundo o pedido feito pelo podcast, não seria transmitido ao vivo e respeitaria eventuais sigilos de decisões judiciais. O que está decidido? O podcast não vai ser ao vivo, vai ser gravado. O Alexandre de Moraes vai assistir e depois de assistir, ele vai decidir se pode ir ao ar ou não. Peraí, Bolsonaro não pode dar entrevista, Bolsonaro não pode falar, usar rede social, mas de repente o Alexandre de Moraes libera ele para dar participar de um podcast no qual só ele vai ter acesso à gravação para depois decidir se esse conteúdo pode ir ao ar ou não. Te pergunto, você deixaria o seu pai participar de uma armadilha dessa? É isso que a gente está debatendo hoje. O grande debate hoje na internet é esse. Será que Bolsonaro deveria participar e conscientemente entrar nessa arapuca preparada para Alexandre de Moraes ou não? Aí tem o outro lado. Mas também não seria bom escutarmos o que o Bolsonaro tem para falar, ouvirmos a voz dele, afinal de contas, amanhã, hoje, completa 60 dias que ele está preso por um crime que ele nem sequer foi indiciado. Que é um crime que nem existe, na verdade. Né? Sair denunciando os crimes do Brasil virou crime. O Tagliaferro é a prova viva disso. Então, assim, é muito estranho o que está acontecendo. É estranho o fato dele ainda estar preso em casa, numa cautelar, de uma denúncia que ele não foi indiciado. É estranho o fato do Alexandre de Moraes ter liberado ele para participar de um podcast que não pode ser ao vivo, que tem que ser assistido pelo Alexandre de Moraes primeiro, pela sua turma, para depois decidirem se pode ser vinculado ou não. É tudo muito estranho. Mas, na verdade, o Brasil virou o país da estranheza. Porque nada, no judiciário, pelo menos, acontece seguindo os procedimentos normais. Nenhum passo, nenhuma ação, nenhum inquérito, nada acontece na forma natural das coisas. Eduardo Bolsonaro foi notificado através de um edital e tem 5 dias para fazer sua defesa, num processo que foi aberto há um mês. E já querem encerrar e condenar ele mês que vem, porque depois vem um recesso. Esse é o Brasil que a gente vive. Então, assim, é muito triste saber que o nosso presidente... nunca alguém esteve numa posição tão perfeitamente enquadrada em prisioneiro político como o Bolsonaro está agora. Mas o problema somos nós que reclamamos disso. O problema é você que pede para que a Constituição seja seguida, que o devido processo legal seja respeitado, que a liberdade de expressão seja respeitada. Você é o problema para a democracia. Você, se você descobrir um crime do judiciário e denunciar, você é um risco para o Estado Democrático de Direito. Aí eu te falo, é ou não é uma ditadura o que a gente está vivendo? Ela consegue se disfarçar graças à imprensa, mas o que a gente está vivendo, não te garanto, uma coisa eu tenho certeza, não é um Estado Democrático de Direito.